Todo trader começa achando que tá fácil demais, vou ficar rico, achei um negócio muito bom. E aí ele vai evoluindo, ele começa a entender o mercado, ele vai buscando mais conhecimento. Eu trouxe nesse vídeo 3 ferramentas profissionais que você vai utilizar para mudar sua visão do mercado, principalmente em cenário de aversão a risco, ou seja, quando tem algo a mais no cenário econômico, você faz a operação, o mercado está muito volátil, você vai olhar para onde? Eu trouxe aqui 3 ferramentas. Nenhum trader pessoa física utiliza, mas a partir de agora você vai começar a utilizar, tenho certeza. Primeira ferramenta que você precisa acompanhar é o cenário de notícia. O nosso mercado brasileiro abre 9 horas. Isso é o mercado futuro, às 10 horas abrem o mercado de ações. Só que o mundo todo ele teve negociação nesse momento. Você precisa ficar atrelado, você precisa acompanhar o cenário mundial para você entender como que o mercado brasileiro vai se comportar. Eu começo todos os dias olhando as principais manchetes de jornal. Então, para esse dia específico, o que está circulando nos principais jornais aqui no Brasil e no mundo? Então, aqui no Brasil, eu tenho o Irã anunciando o filho de Ali como novo líder supremo do país. O cenário está de aversão a risco, temos o Trump ali atacando o Irã, junto com Israel, o petróleo subindo muito, batendo mais de $100, Estados Unidos caindo 1,5%, 2%, Europa caindo também, e o Brasil vem caindo junto. O que eu estou falando aqui? Do cenário macroeconômico. E eu olho as notícias para entender o impacto e como que o dia vai abrir aqui no Brasil. Então, lá fora, eu tenho o Irã como pauta, isso está influenciando tanto que está até na manchete dos jornais. Eu tenho também a PF investigando ali resort ligado a Toffoli, eu tenho ali o Vocaro com o Banco Master, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, tudo isso impactando o Brasil, e lá fora eu estou falando do Irã, do petróleo e dos Estados Unidos. Aqui eu também tenho as notícias dos principais jornais. Então, eu tenho falando The New York Times, falando também sobre o Irã, e o Wall Street falando também sobre o Irã. Então, para hoje, em pauta é petróleo, Estados Unidos e Brasil. Legal. Olhei as principais notícias. Eu olho isso aqui o tempo inteiro? Não. Na parte da manhã, eu faço um panorama. Depois, durante o dia, eu vou olhar se tem algum movimento, se tem alguma notícia, se tem alguma coisa. Tá? Mas eu fico olhando 24 horas? Não, mas é legal acompanhar. Principalmente se, por exemplo, destaque de abertura de mercado durante a manhã. Isso aqui é muito bom. Destaque de fechamento de mercado. Com isso, você consegue ficar antenado no cenário macroeconômico, olhando ali as notícias. Então, você pega uma vez, estuda o cenário, aquilo fica acontecendo ali durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Então, primeiro eu começo acompanhando as notícias. Agora eu já sei que as notícias estão impactando o nosso mercado, principalmente as commodities. O Brasil, ele é um índice muito comoditizado. Como assim, Altino? Quando eu pego as principais ações brasileiras, elas têm commodity em sua composição. Então, quando eu pego Petrobras, ela está muito atrelado ali ao petróleo Brent. Eu tenho petróleo hoje subindo, olha aqui, ó. Petróleo hoje, eu tenho aqui, vamos falar pelo fechamento. Petróleo hoje deu uma acalmada, tá? Mas o petróleo hoje chegou a subir mais de 10%, mais de 12% durante a madrugada. Então eu preciso ter um overview desse cenário para entender como que o Brasil vai reagir. Então aqui eu tenho, olha, esse painel aqui, ele consegue me dar um overview do petróleo. Então aqui eu tenho mercado americano, aqui eu tenho a Europa, aqui eu tenho a Ásia e aqui eu tenho o petróleo. Olha o petróleo Brent subindo 4,25. Está subindo pouco ainda. Esse petróleo Brent chegou a subir 10% hoje. Então, através desse overview, eu entendo que o dólar está perdendo valor no mundo, eu entendo que o petróleo está subindo muito, isso pode trazer uma alta para as nossas ações aqui. Quando eu olho para o Ibovespa, que é o nosso principal índice de ações, ele está subindo hoje na contramão do mundo. Eu vejo Estados Unidos caindo 0,5%, eu vejo Europa caindo aqui, ó, 1% lá na França, 0,34% na Inglaterra, 0,77% Alemanha, 1,5% Suécia. E o Brasil aqui subindo 0,13% nesse exato momento. Então eu vejo que o Brasil ele desponta do cenário mundial devido principalmente às commodities. Por isso que eu falei da importância de olhar para esse cenário de commodities para entender o Brasil aqui. Está vendo que eu estou olhando o fundamento para entender minhas operações. E por último, um indicador que eu acompanho muito e não menos importante, aqui eu tenho o DI futuro,
eu tenho a curva de juros. A curva de juros, ela mostra a expectativa futura da economia. Então, quando eu olho para o finalzinho da curva aqui, eu vejo uma expectativa de queda nos juros. Expectativa de queda dos juros, eu tenho expectativa positiva, eu tenho ali uma possibilidade até de quê? De bolsa mais para cima ainda. Deixa eu mostrar um outro sistema que eu utilizo também para fazer minhas operações e dar um overview, um panorama bem melhor, eu vou te dizer realmente ali de trader investidor profissional. Antes de te mostrar, eu gostaria que você desse o like desse vídeo, deixasse aqui embaixo no comentário o que você quer que eu explique com mais detalhes, tá? Porque o mercado, ele é um mercado muito amplo. Estou trazendo aqui 10 anos de conhecimento em vídeo aqui de 10 minutos para você, então eu consigo falar mais. Falo muito sobre juros, falo muito sobre trade, falo muito sobre o mercado como um todo e o cenário macroeconômico também. Então dê o like, deixa aqui no seu comentário a sua dúvida, compartilhe esse vídeo no seu grupo de trader ou no seu grupo de investidores também, que é muito importante para divulgar aí o meu trabalho. Essa tela que eu utilizo é a tela do Sistema Quant e é a tela que eu utilizo para fazer minhas operações em day trade e em curtíssimo prazo. Então percebe que eu tenho aqui um overview geral do mercado. Eu tenho Ibovespa, tenho o mercado americano aqui embaixo, tenho o juros futuro. Lembra que eu falei dos juros? Olha como que o juros está hoje, ó. Está caindo. Então os juros futuros estão caindo 1,5%. Então quando a gente vê Estados Unidos caindo, a Europa caindo, a Ásia caindo, que a gente viu ali, mas o Brasil levemente positivo, a gente tem essa ponta dos juros negativa, com isso o dólar está caindo 0,92, o índice está subindo 0,5 e o Ibov está subindo 0,18. Viu como que a ponta longa influencia diretamente nas nossas operações, influencia diretamente esse mercado como um todo. Aqui eu tenho outros indicadores, posição do estrangeiro, tenho curva de juros, preço justo, agressão, posição dos bancos, e essa tela eu utilizo sistema Quant e a análise de dados para fazer minhas operações em day trade. Comenta Quant aqui também para você fazer um teste do sistema Quant, entender esse mercado com fundamento. Pessoal, Júnior Júnior, eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e eu te passei aqui um pouquinho desse mercado, sendo mais técnico e elevando aí o seu nível de conhecimento sobre trading, sobre o mercado financeiro. Gostou? Se inscreva no canal, dá o like, curte o vídeo, vai lá no Instagram, Altino_Júnior, posto muito conteúdo por lá também. Altino Júnior na área, até a próxima, valeu!